A vida não tem linha reta, né? Eu, eu saí da prisão, eu havia cumprido 4 anos de cadeia na penitenciária Lemos Brito, ali na Mata Escura. Eu era um criminoso político, se a palavra coubesse, tem 30 aspas de cada lado. Eu passei 4 anos por força da minha preso, por força da minha participação na luta revolucionária. Saí e também por um acidente, de alguma forma, terminei como jornalista, que era uma grande aspiração minha, mas que não tinha se consubstanciado antes, porque eu havia ingressado na luta revolucionária. E aí, saído da cadeia, eu acabei, por força da ajuda de um amigo, eu cheguei à Tribuna da Bahia e acabei jornalista, terminei jornalista. Isso era o final de 1974, exatamente quando saí da prisão. Quando eu saí em setembro, mas creio que já em novembro eu já estava na Tribuna da Bahia, absolutamente foca, novato, mas já com alguma experiência de formação, não jornalística propriamente, mas alguma experiência já, e rapidamente peguei o jeito jornalístico de ser. Tive a ajuda de alguns companheiros jornalistas mais experientes, entre os quais eu posso lembrar José Barreto de Jesus, grande jornalista, era então chefe de reportagem, Gustavo Falcon, que me ajudou muito, Rui Espinheira Filho, que era do COP. Era uma equipe de grande qualidade, companheiros que me ajudaram a dar os primeiros passos, né? O lead, o sublead, aquilo que são as manhas do jornalismo, né? E a partir daí eu fui embora muito rapidamente, porque era e é uma profissão que me apaixonava e me apaixona até hoje. E segui a trilha do jornalismo, fui levado a fazer a faculdade de comunicação, já veterano. Entrei na universidade com 30 anos, porque não havia cursado universidade, porque a luta revolucionária me tirou de tudo. Então fui fazer a universidade para ter o diploma, porque era obrigatório para o exercício, e é ainda para o exercício do jornalismo. Fui fazer a universidade com 30 anos de idade. E depois me tornei professor na Faculdade de Comunicação da UFBA, mais tarde. Fiz na UFBA, mais tarde me tornei professor, onde dei aulas por 25 anos na Faculdade de Comunicação, onde também fiz mestrado, doutorado. É minha casa. A Facom da UFBA é minha casa, né? Embora hoje, não obstante hoje aposentado. E ali pelo ano de 1978, creio, eu me senti tentado a fazer uma matéria, mas era uma matéria de fôlego maior, uma grande entrevista com Oderico Campos Barreto. Oderico Campos Barreto é o irmão de José Campos Barreto, Zequinha, que morreu com Lamarca, que foi assassinado com Lamarca lá no sertão da Bahia, lá no povoado de Pintada, onde eles foram mortos os dois. Ali no município de Ipupiara, próximo a Brotas de Macaúbas, né? Tem até um monumento hoje em Ipupiara, lembrando dos dois, de modo especial do Lamarca. E há um símbolo mesmo no local onde eles foram os dois assassinados. Há uma cruz e tudo, lembrança dos mártires daquela região, que naturalmente
não foram apenas os dois, né? Eu resolvi então fazer essa matéria. Eu havia sido companheiro de prisão de Oderico, Oderico Campos Barreto. Oderico havia levado um tiro na cara, né? As marcas estão até hoje no rosto dele, e outro tiro na mão, quando, em agosto de 1971, quando a equipe, chefiada sobretudo pelo Fleury, pelo delegado Fleury, chegou ao Buriti Cristalino, ele reagiu à bala, o Oderico, e foi atingido na cara e na mão, sobreviveu, e o outro irmão, Otoniel, foi assassinado ali quando também reagiu. Aí eu havia convivido com ele na cadeia, uma espécie muito forte de pessoa, e curiosa a pessoa, muito. O Oderico é uma figura singular, como todos, mas ele tem uma singularidade muito interessante de companheirismo, era um companheiro e tanto na prisão, de querer aprender, porque era um sujeito que viera lá da roça, passara por São Paulo e tudo, mas não tinha muito estudo. Aí para ele a universidade, ao lado de tantos companheiros com mais formação, era uma espécie de universidade, de local onde ele aprendeu muito. Chegava a dizer, parece loucura, mas não é, que a cadeia tinha sido o período mais feliz da vida dele. Ele conviveu com muita força e alegria, pode-se dizer, conosco lá na Lemos Brito. Convivi com ele ali e o conheci ali. E saído da prisão, e ele também, eu creio que ou final de 1978, ou início de 79, não domino com exatidão, eu resolvi fazer a entrevista. Peguei o velho gravador e fui ouvindo, né, com calma e com detalhe. Então, vamos conversar. E conversei bastante. Foi uma entrevista muito rica para mim. Eu conheci o episódio, lances aqui, lances acolá, mas queria contextualizar tudo aquilo e saber como tinha sido a morte do Lamarca. E fiz isso, e depois tirei do gravador e fui conversar com Mariluce Moura. Mariluce é viúva de um desaparecido político. Era já viúva de um desaparecido político, mãe de Tessa, hoje professora de filosofia na USP, e ela era companheira de Gildo Macedo Lacerda, pai da Tessa. Tessa nunca viu o pai. E foi minha companheira de luta, até hoje uma companheira e tanto, na AP. Nós éramos da AP antes de eu ser preso. E sempre foi jornalista, fez Facom também, antes de mim. E é brilhante jornalista, um texto impecável. E eu fui a ela, né, para discutir a matéria. Discutir a matéria significa aquela entrevista que eu havia feito. Você estava fazendo para qual veículo? Sem designação de veículo. Eu não tinha certeza se devia publicar primeiro aqui na Bahia e poderia matar um pouco a matéria. Publicar daqui estava resolvida aqui, de alguma forma. Ou se publicava em algum órgão nacional, não tinha tantas pontes. Tinha relação com o Estadão e tudo, mas eu acho era um material que estava queimando na minha mão sem eu saber exatamente que destino dar. Fui conversar com ela, dei o texto, ela leu e depois me chamou e disse:
Não, nós não. Acho que você não tem que desperdiçar isso numa matéria. Isso aí é um livro. Você vai ter que correr atrás e fazer um livro. Porque é muito rico. Mas a única coisa que você tinha nesse momento era a entrevista com o Só, Alderico. exclusivamente. Aham. Era meu ponto de partida, tanto ponto de partida que foi a entrevista que abriu o livro Lamarca, o Capitão da Guerrilha. Quem leu ou quem lerá pode ver que o Oderico é o meu personagem a abrir o livro, né? Para mim ele foi uma pedra de rumo, o que deu rumo e que abriu o livro pela riqueza da entrevista, pela dramaticidade da entrevista, né? Aí eu digo, tá certo, vamos embora. Eu a convidei para fazer comigo. Começamos o trabalho, é longa a história, mas eu vou encurtar, mas lembro que fui a Renzo, padre Renzo Rossi, sobre quem fiz um livro, As Asas Invisíveis do Padre Renzo, e sobre quem fiz um filme que leva o mesmo nome. Fomos a ele lá na Capelinha de São Caetano, eu e Mariluce, para pedir ajuda para a viagem dela a Brotas de Macaúbas, para levantar mais o local, né, da morte, tudo, e ela foi para lá. Ela já havia trabalhado um pouco no episódio lá atrás, quando da morte do Lamarca, no próprio momento da morte, quando trabalhava no Jornal da Bahia, que ela já trabalhava ali. Eu estava preso em 1971, quando ele morre, setembro. Então eu pus mãos à obra e chamei ela para participar do projeto. Como chamei Mônica, jornalista de São Paulo, para também participar do projeto comigo. Não estava interessado em ser um único signatário e tal da obra. Eu queria era, então, a partir da proposta dela, revelar quem fora este revolucionário, quem fora Lamarca, o significado dele na história do Brasil, na história da esquerda brasileira. Mariluce e Mônica não suportaram continuar o trabalho comigo. Porque eram muitas as dores, as lágrimas. Cada fonte era um tormento, porque as pessoas estavam com as feridas sangrando, não abertas, porque as feridas da época da ditadura sempre estão abertas na alma das pessoas, mas porque ali estavam sangrando. E elas iam ouvir pessoas, Mariluce Moura, e viam o choro, o tormento, as lembranças da ditadura, e elas duas não suportaram. Já tinham dado sua contribuição. Mônica, lá em São Paulo, ouviu Erasmo Dias, fez outras pesquisas, levantou arquivos, e Mariluce aqui comigo, mas elas não suportaram, não. A ditadura ainda estava vigindo, vamos lembrar, era uma época de ditadura que só vai terminar em 1985. Era uma ousadia trabalhar aquilo, para mim era uma ousadia, porque de qualquer forma eu saí em liberdade condicional, mas era da vida. Isso era uma coisa que eu queria fazer e estava disposto a correr os riscos decorrentes disso. E a partir daí eu toquei o barco. Mas para a reta final eu chamei o Dac Miranda, também experiente jornalista, para compartilhar comigo o projeto. Ele voltou à área da morte do Lamarca, a Brotas de Macaúbas, ao Buriti Cristalino, a área da Pintada, ali em Pupiara, e ouviu gente e tudo, e o grosso do material estava pronto, posto à minha mesa, onde morava, ali no alto do Saldanha, Brotas. E foi ali, no primeiro andar ali do alto do Saldanha, que nós escrevemos o livro. Eu,
consigo com o ODAC tranquilamente escrever a 4 mãos. Eu fazia o primeiro, aquilo que eu poderia chamar de copião, né? Primeiro texto, está aqui o primeiro capítulo, o ODAC aí trabalhava de novo e tal, e assim nós fomos sem nenhuma dificuldade, porque escrever texto a 2 mãos não é uma coisa muito simples, mas com o ODAC, pela unidade de pensamento, pelo compartilhamento de ideais, tudo era muito fácil e foi muito fácil. E colocamos o livro na rua. Diga-se, eu não tinha... Você teve problemas, o livro causou algum tipo de problema, com risco de, até que você falou agora da sua condicional, em algum momento você... Vem depois, isso vem depois. Os problemas, não, com a condicional não houve nada. Não. Porque eu estava na atividade jornalística, ninguém veio. Veio depois, aí a gente pode dizer. Devo registrar que eu não tinha qualquer experiência com biografia. Havia lido biografias e tudo, mas não tinha qualquer experiência. Num lance arriscado, eu resolvi fazer um texto. Foi um lance arriscado. Um texto que me baseasse, é óbvio, né? Nas fontes que eu tinha à mão, nas fontes que foram ouvidas, naquilo que era o material jornalístico que nós tínhamos à mão. Nós conseguimos arquivos já revelados, né, do cerco, da chamada Operação Pajuçara, que acabou matando o Lamarca, e matando o Zequinha, e matando o Otoniel, e provocando a morte do Santa Bárbara, e provocando a morte da Yara Alveberg, e provocando a morte da irmã da Leônia. Foi uma caçada aquela Operação Pajuçara. Nós tínhamos documento do Exército já, eles de alguma forma queriam divulgar aquilo, né, como um grande feito, sobretudo o Major Newton Cerqueira, que depois vai ser um grande repressor e tudo. Com todo esse material, então, nós escrevemos tudo baseado nesse material. Eu não fui companheiro do Lamarca na luta, porque eu era da AP, ele terminou no MR8, no último momento, nos momentos finais da vida. Então, tudo baseado nas fontes. Mas nós fizemos um texto sem nos impor a obrigação de qualquer pé de página, de qualquer referência eu quero dizer lá, bibliográfica. Nós não fizemos nada disso. O texto se bastava, aquilo que era referência necessária, obrigatória no texto, ela estava ali no corpo do texto. Mas nós não queríamos fazer...